Fala pessoal, então agora nós vamos falar sobre as matrizes. Esse assunto ele é muito importante porque ele representa todas as tabelas que você poderá construir na vida. Então, quando eu te disser assim, constrói uma matriz, vamos supor que tu trabalha numa concessionária, tá? E aí o teu patrão te pede lá, constrói uma matriz me dizendo quantos carros foram vendidos em janeiro, em fevereiro e em março. Então eu poderia colocar isso aqui para ele, olha, eu substituiria esses números aqui por, esses meses por números, o número 1, número 2, número 3, representaria janeiro, fevereiro e março, e aqui eu colocaria assim, bom, eu vendi lá no mês de janeiro 20 carros, no mês de fevereiro 25, no mês de março 35 carros. Então, na realidade, gente, isso aqui é uma matriz. Bom, só que uma matriz, ela é uma tabela, tá, que tem diversos formatos. E esses formatos a gente representa por linhas e colunas. Então, vejam só, aqui nessa matriz, é uma matriz que tem duas linhas, né? Vejam só, duas linhas e três colunas. A linha sempre na horizontal e a coluna na vertical. A linha a gente chama de I e a coluna de J. Então, nesse caso aqui, nós temos uma matriz I vezes J, que seria igual a quanto? Ó, I é a linha. Quantas linhas nós temos? Duas. Quantas colunas nós temos? Três. Então, uma matriz 2 por 3. Então, por isso que a gente tem esse conceito aqui. Matriz é uma tabela em linhas e colunas no formato IJ, onde I representa o número de linhas e J representa o número de colunas. Simples assim. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de matrizes. Como assim? É que elas se apresentam de diversos formatos para nós. Então, observem só. Na número 1 ali, nós chamamos de matriz linha aquela matriz que é composta apenas por uma linha. Por exemplo, ó, 3, 2, 0. Eu tenho uma matriz linha. A matriz coluna, eu poderia escrever essa mesma estrutura, ao invés de representar numa linha, eu poderia representar uma coluna. Então, eu poderia colocar os mesmos valores aqui, representados assim. Tá? Na matriz quadrada, o que seria uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada, por exemplo, seria uma coisa assim, ó, 3, 0, 4, menos 2. Eu posso ter números negativos aqui. Ou eu poderia ter uma matriz maior, ó, 2, 1, 4, 6, menos 3, menos 2, 10, 0 e 1, por exemplo. Tá? Então vejam que aqui eu tenho uma matriz quadrada e aqui também. Essa matriz, qual é o IJ dessas matrizes aqui? O I, tenho duas linhas e duas colunas, 2 por 2. Aqui eu tenho uma, duas, três linhas e uma, duas, três colunas. Então o número de linhas é igual ao número de colunas, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então ela é uma matriz quadrada. O que seria então agora a nossa matriz diagonal? Vamos lá, a matriz diagonal, que seria o nosso quarto ali, ó, tá, gente? Seria exatamente o quê? A matriz onde os elementos da diagonal não são zero. Por exemplo, não tem nenhum número zero na nossa diagonal. Vamos supor que eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3, tá? 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0 e menos 2. Olhem só o que acontece aqui. Eu tenho uma matriz de ordem 3. O que é essa tal de ordem? Ordem é quando eu tenho uma matriz quadrada, tá? Por exemplo, assim, ó, menos 1, 0, 0 e menos 6. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 2, ou melhor, de ordem 3. E aqui eu tenho uma matriz de ordem 2, tá? A ordem sempre vai ser uma matriz quadrada. Ela pode ser uma matriz quadrada, com todos os números aqui não sendo zero ou sendo zero, não importa isso. Desde que ela seja quadrada, ela é de ordem. Ok, a ordem é que ela significa quadrada. Só que ela é de ordem 2 e aqui é de ordem 3. Bom, essa matriz quadrada aqui, gente, tá? Ela é chamada de diagonal. Mas por que ela é chamada de diagonal? Porque observem que a diagonal dela, ó, todos os números que estão presentes na diagonal não são zero. Aqui é o 3, o 4 e o menos 2, é a diagonal dela. Os demais números têm que ser zero. Aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2, onde os dois elementos da diagonal também não são zero, e os demais são zero, então por isso que é diagonal. Agora, o que seria uma matriz oposta? Vamos supor que eu tenha a matriz A, tá? Eu chamo de matriz A, uma matriz qualquer. Vou inventar uma aqui, 3, 2, menos 6
e menos 8, tá? Nós temos aqui uma matriz quadrada de ordem 2 e eu quero a oposta dessa matriz. A oposta. O que é a oposta, gente? É exatamente isso que vocês estão pensando. Eu vou construir uma matriz exatamente o oposto dessa aqui, com todos os sinais trocados. Menos 3, menos 2, aqui seria 6 e aqui seria 8. Então aqui eu tenho a matriz oposta à matriz A, tá? A gente pode chamar isso aqui de O, por exemplo, tá? De O de oposta. Agora, nós vamos falar sobre a matriz, a número 6 aqui, né? A matriz identidade. O que seria essa matriz identidade, gente? Bom, a matriz identidade, ela é muito fácil, ela é chamada, vamos colocar aqui, aqui a gente chama de O, né? O O maiúsculo, né? O O maiúsculo. E aqui a gente chama de I, de identidade, tá? Bom, a matriz identidade, número 6 ali, ela é representada dessa forma aqui, ó. Todos os elementos da diagonal principal tem que ser 1, tá? Então aqui eu tenho uma identidade de ordem 2 e agora eu posso construir uma identidade aqui de ordem 3, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então vejam que aqui, ordem 3, ordem 2, mas ela é identidade. O que é identidade? Quando os elementos da diagonal principal, inclusive nós temos dois tipos de diagonal. Essa aqui, ó, tá? É a diagonal principal e essa aqui é a diagonal secundária. Então, diagonal secundária, diagonal principal. Todos os elementos da diagonal principal é 1 e os demais 0, então eu tenho uma matriz de identidade. Não importa que tamanho ela tenha, se é 2 linhas, 2 colunas, 3 linhas e 3 colunas, tá? Aí nós temos número 7 ali, a transposta. Transposta. Bom, a transposta, gente, o que acontece aqui, ó? Vamos supor que eu tenha uma matriz assim, ó. 3, 5, 2 e menos 6, por exemplo, tá? Vamos supor que essa matriz aqui não seja transposta, que ela seja matriz A, tá? Agora eu quero a transposta de A, tá? Essa transposta de A eu vou chamar de A na T. Por que A na T? A na T é uma maneira como que a gente resolveu chamar de transposta. A na T, B na T, tá? Se eu quero, por exemplo, a transposta de B, é B na T. A transposta de C é C na T, tá? Então, uma matriz qualquer, se eu chamei essa aqui de A, eu vou calcular a transposta dela. O que eu vou fazer para calcular a transposta? Eu vou pegar a linha dessa matriz, que é essa aqui, ó. Essa matriz aqui tem uma linha, né? E vou transformar essa linha numa coluna aqui, ó. Ó. Aí eu pego a outra linha, 2 e menos 6, e transformo numa coluna. Pronto, estou com a matriz transposta. Se eu tiver, por exemplo, uma matriz A qualquer, né? Com 3 linhas e 3 colunas, por exemplo, 2, menos 1 e 6, 3, 5 e 4, 10, 0 e 0. Vamos supor, tá? Se eu quero calcular a A na T, ó, vou botar até aqui embaixo, ó. Se eu quero transformar agora a A na T aqui, ó, né? Como é que seria a minha transposta da matriz A? Eu vou pegar essa linha aqui, ó, 2 menos 1 e 6, e boto assim, ó, 2 menos 1 e 6. Primeira linha vira a primeira coluna. Segunda linha, 3, 5 e 4. Segunda linha vira a segunda coluna. E a terceira linha, 10, 0 e 0. Essa terceira linha aqui vai virar terceira coluna. Pronto, tá aqui a minha transposta de A. Aqui é a matriz A e aqui é a transposta dela. Agora nós vamos falar sobre a matriz simétrica. O que seria essa matriz simétrica? Bom, sempre quando eu pego a matriz A, tá? E aplico a transposta de A e ela não muda, eu tenho a chamada matriz simétrica. Como assim? Vamos pegar aqui um exemplo de uma matriz de ordem 2, ó. 3, 5, 5, 2. Vamos supor que eu tenho uma matriz aqui. Eu vou aplicar a transposta dela. Como seria a transposta dessa matriz A? Seria o seguinte, eu vou pegar essa primeira linha aqui, 3, 5, e jogo na primeira coluna. Pego essa segunda linha aqui, que é 5 e 2, e jogo na segunda coluna. Observem que quando eu fiz a transposta, ela não mudou. Como A é igual a A na T, ó, A é igual a A na T, então eu digo que A é simétrica, tá? Sempre assim. Simétrica é quando eu vou tentar aplicar a transposta e ela não muda, beleza? Então, simétrica é isso.
E se eu tiver, por exemplo, uma matriz de ordem 3, que será que daria para fazer uma de ordem 3? Daria, ó, 3, 5, 2, 5, 7, 6, 2, 6, menos 1, por exemplo, tá? Qual seria a transposta dessa matriz aqui, ó? A na T seria como? Ó, eu vou pegar essa linha aqui, 3, 5, 2, a primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. 5, 7 e 6. E a terceira linha, 2, 6 e menos 1, vira... E agora observem. 3, 5, 2, 3, 5, 2. 5, 7, 6, 5, 7, 6. 2, 6, 1, menos 1. 2, 6, menos 1. Ou seja, a minha matriz A é igual a A na T, então eu digo que ela é simétrica, que A é simétrica, tá? Agora na matriz antissimétrica, o que eu faço? É a mesma coisa, eu só tenho que cuidar o seguinte, quando eu vou aplicar transposta e ela ficou igual, mas com todos os sinais contrários, aí eu tenho uma antissimétrica, ou seja, A igual a A na T ou A na T igual a menos A, tanto faz, tá? Eu vou colocar aqui A igual a menos A na T. Vamos supor o seguinte, vamos pegar uma matriz aqui de ordem 2, 0, menos 5, 5 e 0 aqui, tá? Quando eu vou aplicar a transposta dessa matriz, observem o que vai acontecer. 0 menos 5, eu boto aqui, ó. 0 menos 5, botei aqui. 5 e 0, a segunda linha vira a segunda coluna. Eu obtive a mesma matriz, só que todos os sinais contrários. Vamos dar um exemplo aqui de uma ordem 3, ó. A matriz A é 0, 2, 4, menos 2, 0 e menos 6. Aqui seria menos 4, 6 e 0, por exemplo, tá? Então eu vou ter lá, vou aplicar A na T dessa matriz aqui. Como é que seria a minha transposta dessa matriz? Seria o seguinte, eu pego essa linha, 0, 2 e 4, e coloco, ó, a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha, menos 2, 0 e menos 6, né? A segunda linha aqui, ó, que é essa aqui, vira a segunda coluna. E depois menos 4, que é a terceira linha, menos 4, 6 e 0. A terceira linha vira a terceira coluna. Agora vamos observar que essa matriz deu 0, 2 e 4. Aqui deu 0, menos 2 e menos 4. Aqui deu menos 2, 0 e menos 6. Aqui deu 2, 0 e 6. Aqui deu menos 4, 6 e 0. Aqui deu 4, menos 6 e 0. É a mesma matriz, só que todos os sinais contrários. Então eu digo que essa matriz aqui ela é antissimétrica. Agora, a matriz 10 ali, que é chamada triangular superior, que seria o quê? É uma matriz que ela tem, por exemplo, vamos mostrar aqui para vocês, todos os elementos da matriz, tá? Na diagonal inferior, para baixo da diagonal inferior é 0. Então vamos supor que eu tenho assim, ó, uma matriz aqui 3, 1, menos 7, 0, 2, 4, 0, 0, 6. Observem que ela tem uma diagonal toda aqui, ó, da diagonal para cima dela, ó, da diagonal a diagonal, a gente tem a chamada diagonal principal, que é essa aqui, né? Então observe que toda a diagonal principal para cima, todos os elementos são diferentes de 0. E o que está para baixo, ela é 0. Então é chamada de diagonal superior. E a diagonal inferior é a mesma coisa, só que agora troca tudo, né? 3, 1, desculpa. Troca tudo aqui em cima, aqui vai ficar o 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Aqui poderia ser 1, 5 e 0, 2, 4, ou menos 4 e sei lá, e 8, por exemplo. Tá? Observem que aqui, ó, esses três elementos aqui de cima, ó, é 0. Essa aqui é a diagonal inferior. Diagonal inferior é com todos os elementos da diagonal principal para baixo não são zeros, para cima é 0. E a superior é o contrário. Bom, agora nós vamos fazer aqui uma revisãozinha geral de operações com matrizes e aprender a calcular a inversa. Na realidade, isso tudo já foi aprendido, né? Então nós vamos fazer uma revisão aqui. Isso aqui, o objetivo é essa revisão das estruturas de uma operação, por exemplo, de soma, de subtração, da multiplicação de uma constante por uma matriz. Então isso aqui são operações com matrizes
E nós vamos fazer mais ainda, nós vamos juntar aqui a inversa da matriz A dentro dessa estrutura, dentro dessas operações. Então, é um mix de todas essas coisas que a gente precisa entender de matrizes, né? Então, vamos lá. Sendo A essa matriz aqui, B essa matriz, e I a inversa da matriz A, encontre I mais A menos 2B. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a inversa de I. Bom, gente, primeira coisa que a gente precisa entender para calcular a inversa é saber qual método, né, que nós vamos usar para calcular a inversa. Bom, existem vários métodos e o mais conhecido, o mais usual é aquele que a gente faz uma multiplicação de matrizes para descobrir a inversa, onde a gente tem um sisteminha e eu não vou falar sobre isso. Nós vamos fazer um método muito mais simples, que é qual? Nós vamos pegar a matriz A, tá? Aqui, que é 3, 5, 1 e 2, e calcular primeiro o determinante dessa matriz, tá? De uma forma bem simples. Primeiro passo, calcular o determinante. O determinante eu multiplico esses dois aqui, ó, essa diagonal principal aqui, o resultado dá 6. Multiplico esses dois valores da diagonal secundária, 5 vezes 1 aqui dá 5, eu tenho que trocar o sinal. Aí o determinante dessa matriz é o quê? É a soma desses dois resultados. Aqui deu 6 positivos, aqui deu 5 positivos, mas eu tenho que trocar o sinal e o resultado determinante aqui dá 1. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar todos esses valores aqui da matriz, que é o segundo passo. Então o primeiro passo o que é? Achar o determinante. O segundo passo é dividir todos os elementos dessa matriz pelo determinante. Ah, mas gente, se eu dividir tudo aqui por 1, não vai continuar a mesma coisa? Vai. Então a matriz A, na realidade, a inversa de A é a própria A, já que eu estou dividindo tudo por 1. Beleza, isso dá tranquilo então. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer o I. Quem é o I? O I é a inversa de A, que é a própria A. Porque eu dividi tudo por 1 e não mudou nada, né, gente? Aqui dá 1 e aqui dá 2. Então, essa aqui é a minha matriz A. Agora eu vou somar com... É o melhor, essa aqui é a minha inversa. Essa aqui é a minha inversa. Agora eu vou somar com a A, que é a mesma matriz, que é 3, 5, 1 e 2. E agora eu tenho que diminuir de 2B. Vou pegar essa constante e multiplicar por 2 aqui. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 4 aqui dá 8. 2 vezes menos 2 dá menos 4, 2 vezes 5 aqui dá 10, e 2 vezes 10 aqui dá 20. Então eu multipliquei toda a matriz B por 2. Agora eu vou fazer as operações dentro da lógica. Eu só posso somar elementos que estão na mesma posição. E se essa matriz for do mesmo tamanho, eu posso fazer essas operações. Elas devem apresentar o mesmo tamanho, tá? Tanto de altura quanto de largura. Então eu vou somar aqui, ó. 3 mais 3, ó, sigo os sinaizinhos, ó. 3 mais 3 dá 6. 6 menos 8 dá 2. Então, o primeiro elemento ali é 3 mais 3, ó. 3 mais 3 menos 8, tá? 3 mais 3, menos 8. Isso aqui deu resultado menos 2, tá? 6 menos 8 menos 2, beleza. Agora eu faço o segundo ali, ó. 5, ó, 5 mais 5... menos 4, ó, menos com menos dá mais. Então isso aqui dá mais 8. Então esse resultado aqui deu 18, aqui. E agora, 1 mais 1, 1 mais 1, ó, menos 10, menos 10. Então isso aqui dá 2 menos 10, menos 8. Então esse elemento aqui. Agora o último, 2, vou até fazer 2, ó, mais 2, menos 20, menos 20. Então isso aqui dá 4 menos 20 dá menos 16. Então está aqui a resposta do que a gente buscava, que é isso aqui. I mais A menos 2B. Agora, uma situação muito comum em prova é quando a gente precisa multiplicar duas matrizes entre si. E a gente precisa entender o seguinte: para poder multiplicar uma matriz, é preciso que elas tenham um tamanho ideal para isso acontecer. Então vejam só, o número aqui de colunas dessa matriz A tem que ser igual ao número de linhas dessa aqui, sempre, tá, gente? Então vejam que quando eu multiplicar a matriz A, minha matriz A tem 1, 2,
três linhas por duas colunas, ó, uma, duas. E eu vou multiplicar pela matriz B, que vai ter quantas linhas? Tem uma, duas linhas e três colunas. Ok. Então vejam que o número de colunas dessa aqui tem que ser igual ao número de linhas dessa aqui. Sempre que isso acontecer, eu posso multiplicar. E o tamanho, o resultado da minha matriz, ou seja, essa matriz A vezes B, depois que acontecer a multiplicação, ela vai ter esse tamanho aqui. Vai ser uma matriz 3 por 3. Então, gente, sempre esse cara aqui tem que ser igual a esse. Coluna de A tem que ser igual à quantidade de linhas de B. Como é que a gente faz isso? Bom, eu vou dar uma estratégia bem simples aqui para vocês entenderem. Eu coloco aqui, ó, gente, olha só. Vamos colocar aqui a matriz A, 3, 1, 2 e menos 2. Depois 4 e 0 é a minha matriz A, beleza. Agora, eu vou colocar a matriz B de expoente aqui, como se fosse um expoente, ó, menos 1, 2 e 0, 1, menos 2 e 3. Ok, e agora, gente? Bom, então, sempre que eu faço isso, observem bem, a matriz que eu vou multiplicar é A vezes B. Então, A tem que vir primeiro, tem que vir aqui embaixo. Essa aqui que vai multiplicar, ela tem que ficar em cima, tá? Se fosse B vezes A, eu colocaria a B aqui e a A aqui, tá? Será que B vezes A daria para fazer? B tem um tamanho 2 por 3 e A tem um tamanho, ó, 3 por 2, né? Ó. Então, daria para fazer, porque elas, ó, o número de linhas aqui, ou melhor, o número de colunas da B é igual ao número de linhas da A. Só que o tamanho da minha matriz B vezes A é um tamanho menor, vai dar um tamanho de 2 por 2. Essa aqui vai dar um tamanho maior, 3 por 3. Beleza, então vamos continuar aqui fazendo a nossa matriz 3 por 3, que vai ter essa altura aqui e esse comprimento aqui. Então nós vamos ter, na realidade aqui, essa quantidade de elementos, ó. Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos aqui. Nós vamos ter o primeiro elemento aqui, é o A11, depois nós temos o A12, o A13, o A21, A22, A23, A31, A32 e A33. O que significa isso? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, segunda linha, primeira coluna e assim por diante. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer o primeiro elemento ali, que é o nosso A11? Eu tenho que seguir um compasso, tá, gente? Esse compasso aqui, ó. Eu pego essa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui, e sigo um compasso. Eu faço essa multiplicação aqui, ó. Eu vou multiplicar por essa coluninha aqui, ó. Sempre linha por coluna, tá, gente? Então observe, ó. O 3 vai pegar o menos 1, então vai ficar assim, ó. 3 vezes menos 1, ó, no compasso, 3 vezes menos 1, e 1 vai multiplicar 1, mais 1 vezes 1. Então isso aqui dá menos 3 mais 1, isso aqui dá menos 2. Já achei meu primeiro elemento. Agora eu vou seguir aqui, ó, o mesmo compasso, ó. O 3 pega o 2, 3 vezes 2, e o 1 pega o menos 2. Então fica 3 vezes 2, ó. Então A12, que é esse elemento aqui, né? Então vai ser 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, mais o 1 vezes menos 2. O 1 vezes menos 2. Beleza. Como é que eu multiplico? Dá 6. 6 aqui, menos 2, que dá 4. Agora o A13. Vamos lá, dá trabalho. Mas é sempre nessa história do compasso, ó. Vou multiplicar agora aqui. Vai dar o A13, ó. Então eu faço 3 vezes 0. 3 vezes 0. Ó, 3 vezes 0 lá. E 1 vai pegar o 3, ó. Mais 1 vezes 3, que dá 3. Tá. Agora vamos abaixo, ó. O A21 vai ser o quê, ó? O A21 vai ser com esses elementos aqui, ó, gente, ó. Tá? Ó, com esses elementos aqui. Com a parte de baixo. Com esses elementos aqui da parte da segunda linha, eu pego todos esses elementos aqui, fazendo a estrutura do compasso. O 2 multiplica o menos 1, ó, o 2 que está aqui vai pegar o menos 1, e o menos 2, ó, vai pegar 1, mais menos 2 que pega o 1. Então isso aqui dá menos 2 dá menos 4. A22 vai ser igual, ó,
Agora o A22, esses mesmos caras aqui vai pegar aqui, ó. Então o 2 multiplica o 2, 2 vezes 2, mais, ó, o menos 2, mais o menos 2, que multiplica quem? Ó, o 2 pega o 2, e o menos 2 pega o menos 2. Então, fica assim. Isso aqui dá 4, aqui dá 4 também, resultado dá 8. A, 2, 3 vai ser igual, ó, essa mesma linha aqui, multiplicado lá, essa última coluna aqui. Então, 2 vezes 0, mais menos 2 vezes 3. Isso aqui dá menos 6. A3, 1 vai ser. Agora, com esses elementos aqui de baixo, ó, com esses elementos aqui de baixo, eu vou pegar todos no compasso de novo, ó. 4 vezes menos 1 lá, ó, 4 vezes menos 1, mais 0 vezes 1. Eu peguei o 4, pegou o menos 1, e o 0 pegou o 1, que deu menos 4. A3, 2. Ó, o 4 vai pegar o 2, então fica 4 vezes 2. E o 0 pega o menos 2, mais o 0 vezes menos 2. Isso aqui dá 8. E finalmente, o 4, o A33, né? Vai ser quem? 4 pega o 0, 4 pega o 0, ó, 4 vezes 0, mais 0 vezes 3. Isso aqui dá 0. Então, qual vai ser a minha matriz 3 por 3? É essa aqui, ó. É essa aqui que a gente acabou de construir lá, ó. Então, a minha matriz A vezes B, que eu estava querendo saber, tem o menos 2 aqui, depois o 4, depois o 3, depois aqui, ó, o menos 4, depois o 8, aí vem o 6, o menos 4, o 8 e o 0. E essa é a minha resposta. Agora nós vamos entender como construir uma matriz e aplicar a transposta dessa matriz. De uma forma bem simples, nós temos uma lei aqui, tá? Essa lei ela é inventada pelo cara que está fazendo a questão ali. Poderia ser 2i menos 3j, i mais j, enfim, qualquer lei eu posso construir aqui. O detalhe é que essa matriz A aqui é uma matriz quadrada de ordem 2. O que significa isso? Que essa matriz A ela tem que ter 4 elementos, o A11, o A12, o A21 e o A22. O que seriam esses elementos aqui, ó? Esse aqui é o I, esse aqui é o J, esse aqui é o I, esse aqui é o J. I é linha, né? Lembrando que I é linha, e J é coluna, né? Então, vejam que esse cara aqui, esse elemento está na primeira linha, que é essa linha aqui, e na primeira coluna, por isso que ele é A11. Agora já esse aqui está na primeira linha, só que na segunda coluna, por isso que ele é A12. Então, o que acontece? Vamos construir a nossa matriz baseada exatamente nessa lei. A e J seria igual ao quê? Bom, a gente sabe que o meu A e J, até o A é maiúsculo, é 2i mais 3j. A gente pode usar maiúsculo, minúsculo, mas aqui a gente deu a lei com o A maiúsculo, então vamos lá. Então vamos construir o A11, tá? Que seria o quê? A11 daria 2 vezes o I, que é 1, mais 3 vezes o J, que também é 1. Então nesse caso é 5. O A aqui seria tudo maiúsculo, tá, gente? A11, A12. Então A12 seria o quê? O I é 1 e o J é 2, então seria 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Isso aqui dá 2 mais 6, isso aqui dá 8. Depois o A21. O A21 seria 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. Então isso aqui dá 4 mais 3, que dá 7. E finalmente o A31, que seria o quê? 2 vezes o 3 mais 3 vezes o 1. Ó, 2 da fórmula, o 3 da linha. 2 vezes 3, então 2i, né? Então 2 da fórmula vezes 3. Mais o 3 que está aqui, ó, vezes o meu 1. Isso aqui dá 6, mais 3 aqui dá 9. Então, a minha matriz, que seria, né, A, aqui tudo maiúsculo, né, gente? A maiúsculo, A maiúsculo, A maiúsculo, tudo maiúsculo. Vou reconstruir aqui que eu tinha colocado minúsculo aqui, mas não faz diferença nenhuma, tá, gente? Então esse aqui seria o A11, esse aqui seria o elemento A12,
A21 e A22. Então, como seria isso? Baseado exatamente nas respostas. Ó, a minha matriz A, então, seria, ó, o A1 quem é? 5. O A12, 8. Então eu coloco aqui. A21, que deu 7. E A31, que dá 9. Agora eu quero o quê? Eu quero a transposta dessa matriz A. Então eu quero, ó, A na T, a transposta da matriz A. E o que seria a transposta da matriz? É trocar a linha pela coluna. Então essa linha 5, 8 aqui vira primeira coluna, ou seja, a primeira linha vira a primeira coluna e a segunda linha 7, 9 vira segunda coluna. Então está aqui a minha resposta dessa questãozinha aqui. Grande abraço e até a próxima.